Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Tudo começou naquela sexta-feira. Jason passou a manhã inteira com um aperto incômodo no peito. Um peso estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer e ele ainda não soubesse a dimensão do impacto. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava, insistentemente, para a conversa que tivera com Madison, logo cedo. Ela disse que sairia com as amigas à noite, algo comum em seu discurso ultimamente. Só que, naquele dia, seu tom de voz soava diferente. Havia algo estranho na maneira como ela evitava encará-lo nos olhos, como se temesse que ele pudesse enxergar algo oculto. Estava apressada, ansiosa, e carregava a bolsa, como se guardasse ali dentro um pesado segredo. Jason notou cada detalhe, pequenas coisas que, juntas, formavam um aviso impossível de ignorar. Na hora do almoço, ele já não conseguia se concentrar em mais nada. Nem o sabor da comida parecia ter importância. Ele repassava mentalmente o olhar de Madison, o jeito como ela se esquivava de qualquer afeto, os sorrisos forçados que vinha distribuindo nas últimas semanas. A frieza dela não era nova, mas naquele dia tudo parecia ter alcançado um outro nível. Algo dentro dele dizia que havia muito mais por trás daquela história de sair com as amigas. Não sabia se era intuição ou paranoia, mas não estava disposto a esperar que a verdade caísse em seu colo. Quando terminou de almoçar, tomou a decisão que mudaria tudo. Em vez de retornar ao escritório, como fazia todos os dias, pegou um desvio e foi direto para casa. Não avisou a ninguém, não mandou mensagem, queria ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. No caminho, seu coração batia como um tambor desafinado. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar a urgência em seu peito. Ele tentava se convencer de que estava exagerando, mas o pressentimento não se dissipava. Pelo contrário, se fortalecia a cada segundo. Ao virar a esquina da rua deles, algo imediatamente chamou sua atenção. Um carro de vidros escuros estava estacionado perto da casa, como se esperasse o momento certo para desaparecer. Jason reconheceu aquele carro na hora. Não pertencia a nenhum vizinho ou a alguém de passagem. Ele conhecia muito bem aquele modelo, sabia exatamente a quem pertencia. Assim que o viu, sentiu o estômago revirar. Aquela imagem foi o suficiente. Era como se a própria vida esfregasse a verdade em seu rosto, sem lhe dar chance de escapar. Ele estacionou mais à frente, longe o bastante para não levantar suspeitas. Pegou o celular, ativou a câmera e caminhou a pé até a entrada dos fundos da casa, a mesma que sempre usava quando queria passar despercebido. Seu coração estava tão acelerado que parecia prestes a saltar pela boca. A cada passo, o ar ficava mais pesado. A porta estava destrancada, outro sinal claro de que algo estava errado. A casa estava imersa em um silêncio fantasmagórico, quase perturbador para uma tarde de sexta-feira. Jason manteve o celular gravando, o dedo firme na tela, e avançou pelos cômodos até chegar ao corredor principal. Foi quando ouviu as primeiras risadas abafadas, um som baixo vindo do quarto. Risadas íntimas, cheias de cumplicidade. Seu sangue gelou. Com a respiração curta, ele se aproximou da porta entreaberta. Um leve empurrão foi o suficiente para que seu mundo desabasse diante de seus olhos. Madison estava lá, deitada na cama, com o corpo entrelaçado ao de Derek. Derek Foster, o amigo que ele considerava um irmão, seu sócio de confiança, o homem que frequentava sua casa como se fosse da família. Os dois estavam completamente absortos, sem o menor pudor, rindo como se fossem donos do mundo. Jason permaneceu imóvel, observando tudo pela tela do celular, gravando cada segundo daquela cena repulsiva. Era como se seu cérebro se recusasse a aceitar o que estava diante de seus olhos.
As duas pessoas em quem mais confiava, destruindo tudo, de forma tão descarada. A dor o atingiu como uma facada precisa, mas a raiva era ainda mais forte. Ele largou o celular sobre a cômoda e se lançou sobre Derek, determinado a rasgar cada centímetro daquela traição com as próprias mãos. Ele gritou, avançou, mas Derek, em pânico, escapou de forma humilhante. Correu em direção à janela e saltou, fugindo sem sequer se vestir, deixando para trás o rastro de um covarde. Madison, em choque, encolheu-se na cama, o rosto pálido e as lágrimas escorrendo. Tentou dizer algo, balbuciando palavras incoerentes, dizendo que havia cometido um erro, que tinha sido um momento de fraqueza. Contorcia-se em soluços, tentando desesperadamente justificar o que não tinha justificativa. Mas Jason não ouvia. Era como se a voz dela não existisse naquele momento. Ele apontou com firmeza para a porta, sem precisar dizer nada. Madison, desesperada, implorou para ficar, ajoelhou-se, suplicando por perdão. Tentou agarrar suas pernas, pedindo mais uma chance. Mas Jason manteve a frieza. Abriu o armário, pegou as malas dela e começou a enfiar suas roupas uma a uma, sem se importar com o choro ou com os gritos. Cada peça jogada ali era um pedaço da vida que ele estava determinado a enterrar. Quando terminou, arrastou as malas até a porta da frente e as atirou na varanda, sem olhar para trás. Madison saiu carregando o que restou, chorando como alguém que finalmente entendia a dimensão do estrago que causou. Jason bateu a porta, trancou todas as fechaduras e ficou parado, o peito ainda queimando de raiva e nojo. Pegou o celular, encerrou a gravação, desligou o aparelho e permaneceu ali, em pé, encarando o vazio da sala, onde cada canto da casa agora parecia carregar o peso daquela traição. O perfume dela ainda pairava no ar. As fotos nas paredes mostravam lembranças que haviam perdido todo o sentido. Jason não chorou, apenas respirou fundo, sabendo que aquela tarde havia marcado o fim de uma vida inteira. Nada mais seria como antes, e por mais doloroso que fosse, aquele era apenas o primeiro passo. Na manhã seguinte, Jason acordou sem sentir peso algum no corpo. Dormiu pouco, mas o suficiente para despertar com a mente determinada. A imagem da traição, que na noite anterior parecia um golpe fatal, agora servia como combustível. Enquanto preparava o café, sabia que as mensagens começariam a chegar. Era óbvio que Madison tentaria se explicar, assim como Derek. Apesar da fuga covarde, não ficaria em silêncio por muito tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que ligou o celular, foi inundado por dezenas de notificações, chamadas perdidas, mensagens, e-mails. Madison implorava para conversar. Escrevia que precisava de uma chance para esclarecer tudo, como se houvesse o que explicar depois do que ele presenciou. Derek, por outro lado, enviava mensagens frias, apelando para a longa amizade, pedindo que ao menos o ouvisse antes de tomar decisões precipitadas. Jason leu cada palavra com a calma de quem já havia superado a raiva. Era como assistir a um filme previsível, onde todas as falas eram ensaiadas. Em vez de responder, arquivou tudo. Sabia que aquelas mensagens seriam úteis em breve. Ele conhecia bem as leis e entendia exatamente como usá-las a seu favor. Depois de um banho rápido, vestiu-se e foi para o escritório de seu advogado, que já o esperava com os documentos necessários para o divórcio. Apresentou todas as provas que tinha, as imagens gravadas, as mensagens, os registros de chamadas, tudo detalhado, tudo cronometrado. Cada detalhe mostrava de forma clara o adultério e a quebra de confiança. No estado onde morava, a lei ainda permitia que o adultério fosse usado como base para um divórcio litigioso. Era uma oportunidade única de resolver tudo de forma rápida e definitiva. Jason não precisou nem explicar muito.
As provas falavam por si. Em poucos dias, a petição foi protocolada com todos os detalhes organizados para impedir que Madison contestasse qualquer coisa. Ela não poderia sequer tocar nos bens, já que a casa e a empresa foram adquiridas antes do casamento, registradas apenas em seu nome. Além disso, o próprio comportamento dela durante o matrimônio eliminava qualquer possibilidade de reivindicações. Enquanto o processo avançava, Jason se concentrou na segunda parte de seu plano. Havia outra coisa que precisava ser resolvida com a mesma frieza. Derek ainda era sócio da empresa, embora com uma participação pequena. Era impossível ignorar esse detalhe. Eles dividiam negócios, contas e contratos, mas Jason sabia exatamente como sair dessa situação sem perder o controle. Releu com atenção o estatuto da empresa e sorriu ao ver a cláusula que havia inserido anos antes, prevendo o direito de preferência de compra. Era uma carta que mantinha escondida, e agora era o momento perfeito para usá-la. Com tudo preparado, marcou uma reunião com Derek em um local neutro, longe de olhares curiosos. Chegou com o contrato em mãos, acompanhado de um advogado, e foi direto ao ponto. Ofereceu um valor justo pela parte de Derek na empresa, conforme o contrato estipulava. Apresentou os termos de forma clara, sem deixar espaço para negociação. Derek, pressionado e sem argumentos, aceitou a oferta. Sabia que recusá-la seria inútil. Em questão de minutos, assinou a papelada, transferindo sua participação e encerrando oficialmente a sociedade, que um dia fora motivo de orgulho para ambos. Para Jason, aquele momento foi simbólico. Não era apenas um negócio, era o encerramento definitivo de qualquer ligação entre eles. A assinatura de Derek naqueles papéis era para ele uma confissão silenciosa de culpa e covardia. Ele se levantou, pegou o contrato assinado e foi embora sem dizer uma única palavra. Derek ficou para trás com um olhar perdido, como alguém que vê seu mundo desmoronar diante dos próprios erros. Nos dias seguintes, Jason acompanhou o andamento do divórcio com a mesma disciplina que sempre aplicava aos seus negócios. Cada audiência era uma vitória. Madison não conseguiu argumentar nada. As provas eram esmagadoras. O juiz analisou os documentos, ouviu as gravações e não demorou a tomar uma decisão. O casamento chegou oficialmente ao fim. A casa permaneceu com Jason. A empresa já estava totalmente em seu nome. Madison saiu do tribunal, carregando apenas a vergonha e as lembranças de tudo o que destruiu. Jason, por outro lado, saiu com algo muito maior do que bens ou papéis assinados. Saiu com a convicção de que havia retomado o controle sobre a própria vida. Cada movimento fora calculado, cada decisão pensada em detalhes minuciosos. Agora, sem esposa nem sócio, ele estava finalmente livre para seguir em frente como bem entendesse. O que poucos sabiam era que por trás daquele rosto calmo e da aparente serenidade ainda havia planos a serem executados. Planos que, em breve, mostrariam que a história estava longe de terminar. A compra da parte de Derek na empresa foi apenas o começo. Jason não se contentou em simplesmente dissolver a sociedade e finalizar o divórcio. A traição que sofreu havia ultrapassado todos os limites, e ele jamais aceitaria que tudo terminasse como se fosse apenas mais um deslize no mundo dos negócios. Havia algo dentro dele que exigia uma retribuição, não por orgulho ferido, mas pela forma como Derek, ao longo dos anos, construiu uma imagem de integridade, enquanto na realidade vestia uma máscara. Jason passou dias revisando contratos antigos, trocas de e-mails, atas de reuniões, qualquer coisa que pudesse provar que as ações de Derek haviam prejudicado diretamente a empresa. E não precisou procurar muito. A cada documento lido, as peças se encaixavam de uma forma quase assustadora. Havia registros de decisões que Derek tomara sem o conhecimento de todos os sócios,
favorecendo fornecedores com quem tinha relações pessoais. Além disso, Jason percebeu que o desgaste causado pela traição também afetou a posição da empresa no mercado. Alguns clientes antigos deixaram de fechar contratos, alegando desconforto em lidar com uma companhia cercada por escândalos internos. Com tudo em mãos, Jason consultou seu advogado novamente. Explicou em detalhes o impacto das ações de Derek, tanto internamente quanto na imagem da empresa para o exterior. O experiente advogado sorriu ao ouvir o relato. Disse que havia um caminho legal para isso, um processo baseado em uma lei específica que protege empresas de interferências intencionais que prejudicam suas operações. Chamava-se interferência dolosa em relações comerciais. Era exatamente o que Jason precisava. O processo foi aberto com uma precisão cirúrgica. Cada documento anexado, cada mensagem, cada gravação. Jason expôs tudo, detalhando como a traição não era apenas uma questão pessoal, mas também uma manobra que enfraqueceu a reputação da empresa. O tribunal recebeu o caso e, poucas semanas depois, a primeira audiência foi marcada. Derek foi intimado e, diante do juiz, tentou manter a postura de um empresário sério e comprometido. Mas, à medida que as provas eram apresentadas, sua expressão começou a mudar. As gravações mostravam muito mais do que um simples caso extraconjugal. Revelavam um comportamento dúbio, onde Derek usava o ambiente de trabalho para esconder encontros, desviava clientes e, nas entrelinhas, minava a imagem da empresa por dentro. Os depoimentos de ex-funcionários, confirmando o ambiente tóxico que ele criava, foram cruciais para o caso. A defesa de Derek tentou argumentar, alegando que tudo não passava de um acerto de contas pessoal entre dois ex-sócios, mas cada tentativa era facilmente desmontada pelas provas robustas que Jason havia reunido. O juiz, atento a cada detalhe, deixou claro que via ali um caso grave de interferência intencional em relações comerciais. Após dias de audiências intensas, o veredito foi dado. Derek foi condenado a devolver o valor integral que recebeu pela venda de sua parte na empresa. Além disso, o tribunal impôs uma multa pesada pelos danos causados, tanto financeiros quanto morais. O valor era tão alto que, para muitos, seria impossível de pagar sem comprometer todo o seu patrimônio pessoal. Jason não comemorou a decisão de imediato. Sabia que a queda de Derek estava apenas começando. Assim que a notícia se espalhou, os poucos contatos profissionais que Derek ainda mantinha começaram a se afastar. Portas que antes se abriam com facilidade, para ele, passaram a se fechar uma a uma. Ninguém queria se associar a alguém com esse tipo de mancha no currículo. Enquanto Derek lidava com o próprio colapso, Jason voltou sua atenção para Madison. O divórcio já estava finalizado, mas ele sabia que havia uma última ferida a ser exposta. Durante uma revisão cuidadosa das finanças pessoais, enquanto organizava documentos antigos, Jason encontrou algo que mudaria o rumo da história. Entre contratos e extratos bancários, descobriu uma série de transações suspeitas feitas por Madison meses antes de a traição vir à tona. Valores significativos haviam sido transferidos para uma conta desconhecida, sempre com descrições vagas e justificativas frágeis. Intrigado, Jason contratou um contador forense especializado para investigar. Os resultados revelaram que Madison havia desviado o dinheiro das contas conjuntas para um fundo particular, aberto em nome de terceiros, com o único propósito de ocultar recursos antes de pedir a separação. As transferências foram meticulosamente planejadas, feitas de forma gradual, ao longo de um ano inteiro. Ela havia construído uma espécie de reserva secreta, fora do alcance de qualquer acordo judicial. Este golpe não estava diretamente relacionado à traição, mas mostrava que Madison vinha arquitetando um ataque financeiro muito antes de tudo vir à tona. Ela estava pronta para deixar o casamento
levando o máximo possível, e a traição foi apenas o gatilho para um plano muito maior. Jason reuniu todos os relatórios, os extratos bancários e os comprovantes das transações. Cada centavo desviado estava documentado, e com esse material em mãos, abriu um novo processo contra ela, acusando-a de fraude e ocultação de patrimônio durante o casamento. Este novo processo, baseado em provas concretas, colocou Madison em uma situação ainda pior. No tribunal, ela foi obrigada a devolver todo o dinheiro que havia escondido, além de pagar multas pesadas e custos judiciais. A derrota foi humilhante. Ela não apenas perdeu o que tentou proteger, como foi publicamente marcada como desonesta e oportunista. Jason, ao encerrar o caso, sentiu que finalmente havia fechado todas as portas do passado. O caso se tornou um escândalo local. Madison, que tentara reconstruir sua imagem como vítima de um casamento infeliz, viu sua reputação ser destruída pública e definitivamente. Durante a audiência, ficou claro que ela não apenas traiu, mas agiu de forma calculada para se beneficiar financeiramente. O juiz não hesitou em responsabilizá-la, condenando-a a pagar uma indenização expressiva. No final, Jason recuperou cada centavo que havia perdido e ainda recebeu compensações adicionais. Para muitos, o desfecho pareceu uma vitória fria, mas para ele, foi o encerramento de um ciclo de dor e decepção. Derek perdeu todo o seu patrimônio, teve que vender imóveis e veículos para cobrir suas dívidas. Madison, agora falida, era evitada até pelas antigas amigas, que preferiam se distanciar do escândalo. Jason, por outro lado, permaneceu em silêncio. Nunca disse uma palavra sobre o assunto publicamente. Apenas observou tudo desmoronar em seu próprio tempo, sem pressa. Cada movimento que fez foi calculado, como em um jogo de xadrez onde o adversário só percebe que perdeu quando o xeque-mate é anunciado. Tudo estava em seu lugar, e o que ninguém sabia era que Jason ainda tinha mais planos para o futuro, planos que manteria ocultos até ao momento certo de revelá-los. O tempo passou como uma tempestade que arrasta tudo pelo caminho e depois se dissipa, deixando para trás apenas o que é que é forte o suficiente para se manter de pé. 2 anos haviam se passado desde o dia em que Jason pôs um ponto final em tudo. Os rostos, as vozes e Casey, até mesmo a dor, já não ocupavam mais espaço em sua rotina. Era como se tivessem sido arrancados e lançados em algum canto esquecido da memória. A cidade fofocava, como sempre fazia, mas para ele, a única coisa que importava era a sensação de ter vencido uma guerra sem precisar levantar a voz para ninguém. Enquanto isso, a vida de Derek se transformou em um completo desastre. Ele tentou se reerguer, mas a cada tentativa, mais portas se fechavam. Contatos antigos desapareceram, investidores o evitavam, amigos cortaram relações. As dívidas começaram a se acumular e, um a um, os bens que lhe restavam foram vendidos às pressas, apenas para cobrir as sentenças movidas pelo processo. As propriedades, os carros, até mesmo as ações de empresas menores que comprara ao longo dos anos, tudo se foi. O homem que antes desfilava com um ar de superioridade, agora vivia de bicos, lutando para sobreviver em uma cidade que conhecia cada detalhe de sua queda. Nos cafés, nas conversas, seu nome surgia como um exemplo de arrogância e imprudência. Jason não se importava em ouvir essas histórias. Sabia que tudo era apenas a consequência natural de quem escolheu o caminho errado, e riu enquanto traía as pessoas ao seu redor. Madison seguiu um caminho diferente, mas igualmente cruel. Depois de perder o processo, teve que vender o que restava de seus bens pessoais para quitar as dívidas que acumulou ao longo dos anos. As amizades que antes eram seu refúgio se desfizeram.
Aos poucos, as pessoas passaram a vê-la como uma mulher egoísta e fria, marcada pelos escândalos que ela mesma alimentou. Ela tentou reconstruir a vida ao lado de outro homem, alguém que conheceu durante esse recomeço forçado. Agarrou-se a essa nova relação, como sua última esperança de fugir da imagem de derrota que a seguia. No início, o relacionamento parecia o renascimento que tanto desejava, mas com o passar dos meses, a história se repetiu. Descobriu que o homem com quem dividia a casa mantinha casos com outras mulheres. Ironicamente, o mesmo tipo de traição que ela havia orquestrado agora se repetia diante dela, só que desta vez ela estava do lado oposto da história. Os vizinhos cochichavam nas ruas sobre as brigas constantes, os escândalos frequentes nesse novo relacionamento. Madison vivia cercada de desconfiança, ciúmes e um vazio que nem o luxo, nem os amores passageiros conseguiam preencher. Enquanto isso, Jason levava uma vida que muitos considerariam invejável. Após resolver todos os processos e limpar completamente o nome da empresa, recebeu uma oferta que nunca esperou. Um grupo multinacional, conhecido por suas táticas agressivas de negociação, ofereceu uma quantia multimilionária para adquirir a empresa que ele havia reerguido. Ele pensou muito antes de aceitar, mas percebeu que era o momento certo para encerrar aquele capítulo de vez. Assinou a venda, transferiu todas as operações e, com a fortuna depositada em sua conta, tomou uma decisão definitiva. Ele fez as malas e mudou-se para Miami, determinado a iniciar uma nova vida, sem deixar qualquer rastro do que havia ficado para trás. Comprou uma casa espaçosa, num lugar onde ninguém conhecia o seu nome ou a sua história. Abriu um pequeno negócio local, sem grandes ambições, apenas o suficiente para manter a mente ocupada e o coração em paz. O seu círculo de amizades era restrito, composto apenas por pessoas que o respeitavam por quem ele era no presente, e não pelo que havia conquistado no passado. O que muitos ignoravam, no entanto, era que, por trás da sua aparente tranquilidade, Jason ainda acompanhava à distância as consequências que as suas decisões tinham provocado. Num jantar casual, enquanto conversava com um amigo de infância que estava de passagem pela cidade, ouviu um comentário que soou como um epílogo para tudo o que tinha acontecido. O amigo mencionou, entre risos, que Madison tinha sido traída pelo seu parceiro atual. Contou que, depois de tantas reviravoltas, ela agora vivia amargurada, presa numa relação infeliz e sem perspectivas de mudança. Jason não esboçou surpresa. Apenas ouviu em silêncio e continuou a sua refeição. No final do jantar, ao erguer a sua taça, fez um brinde discreto. Um leve sorriso nos lábios e uma frase dita quase em sussurro, não dirigida a ninguém, mas que carregava o peso de tudo o que vivera. Sem pressa, olhou para o horizonte e disse para si mesmo, com absoluta serenidade, como quem compreende o valor do próprio caminho. Quem destrói um lar, cedo ou tarde, acaba por varrer as próprias cinzas. E com aquele gesto, encerrou definitivamente aquele capítulo da sua vida, sem arrependimentos, apenas com a certeza de que algumas vitórias não precisam de aplausos, pois a verdadeira recompensa reside na paz que só o silêncio pode oferecer. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!